Olá, como estão? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. E bem, isso que se observa faria parte das telecomunicações, de acordo com o que foi relatado. De acordo com o que tem mostrado em várias redes, uma área em um morro teria sido destruída, um morro lá em Caracas, que é usada então para antenas de comunicação em assuntos, bem, oficiais. Isso, bom, parte das imagens que estão sendo mostradas nesses últimos momentos. Também, bom, há uma série de movimentos que estão acontecendo. Agora, vamos conversar sobre o que está acontecendo lá no Irã, que evidentemente também vamos comentar sobre essa situação. Outro dos relatos. Outras situações que estão mencionando é que o presidente Maduro, pelo que se sabe, ou o ex-presidente não. Esse personagem, esse ditador, já teria chegado a Nova York, pelo que se sabe, não, esse personagem. O ex-líder venezuelano acabou de aterrissar no aeroporto internacional de Stewart, em Nova York, no condado de Orange, onde garantem que ele vai ser julgado. Aí, bom, já há mais informações. A evidência que surgiu é a evidência que vem desde Chávez, evidência que Chávez tem desde Chávez, que tem evidências sobre Maduro e que foi se acumulando ao longo dos anos. Evidências, aliás, que em parte autoridades mexicanas teriam repassado aos Estados Unidos sobre o que Maduro fazia. Autoridades mexicanas já de governos passados, segundo o que se aponta desde aquele momento. Desde aquela época, já se sabia do uso de aviões oficiais por parte da Venezuela para levar drogas aos Estados Unidos. Entre outras coisas, também dinheiro e outros assuntos. É tanta a quantidade de acusações que Maduro tem agora, e as evidências se acumularam a tal ponto que, mais ou menos, se ele se declarar culpado, ficaria entre 20 e 30 anos na prisão. Se ele tentar se defender e dizer que não foi ele, que ele não fez nada, etc, etc, pode demorar mais, mas ele pode pegar a prisão perpétua. Obrigado por assistir. A situação vai se complicando para esse personagem e também para sua esposa, que também tem dados, tem informações nas quais começa a se revelar um pouco mais claramente, na qual a esposa do próprio Maduro estaria encarregada de comissões e preços na hora de fazer esse tipo de tráfico. Ou seja, isso, bem, começa a tomar mais forma. Em breve, novas acusações serão anunciadas pelas autoridades norte-americanas. Fiquem atentos ao que está acontecendo, porque, bem, isso está crescendo. Ou seja, há uma questão que pode ser estratégica ou real, só o tempo dirá. Mas, segundo o que diz o governo dos Estados Unidos, a própria vice-presidente, Delcy Rodrigues, teria feito parte das negociações com os Estados Unidos. A queda de Maduro. Evidentemente, se isso fosse assim, Donald Trump não poderia dizer, porque, evidentemente, ao dizer isso, implica que também haverá traições dentro do regime. Ou seja, vamos lá, se eles dizem sabe de uma coisa, bem, se o seu tradicional está maduro, então você também estaria com problemas, não é? Com Diosdado, com Padrino, etc. Sim, Delcy Rodrigues, da Venezuela, afirma que isso é uma tentativa de colonialismo, que o império vocês já conhecem. Toda a narrativa é clássica, né? Na qual acusa os Estados Unidos de terem feito algo ilegal na Venezuela. E, evidentemente, aqui há uma situação em que existe uma série de controvérsias que, com certeza, vão repercutir no mundo todo. Mas, controvérsias ou não, no regime de Maduro, pelo menos de Nicolás Maduro, teria caído no regime, provavelmente ainda não. As imagens de satélite agora mesmo também começam a mostrar uma série de danos em alguns pontos de um complexo militar ali em Tuna. Não, essas são imagens que, bom, começam a ser relatadas, não é? Esse é o antes agora, esse é o depois, já com áreas afetadas, com áreas destruídas nesse forte. Aí está o antes, vou tentar colocar na tela. Segundo a imagem de satélite de Vandor, onde mostra o antes e depois. Aí está totalmente destruída essa área, esses complexos em Fuerte Tuna, complexos militares que, segundo as imagens da Vandotech, seria essa publicação que mostraria imagens onde há danos significativos em grandes seções do complexo militar Fuerte Tuna,
nos subúrbios ao sul da capital venezuelana, Caracas, estaria certo de mostrar isso. Ao menos 5 armazéns foram totalmente destruídos no ataque noturno dos Estados Unidos. Não haveria alguém próximo dentro do grupo, o círculo mais próximo de Trump, que estaria passando informações para a CIA? Mas também, supostamente, Delcy Rodrigues teria concordado em, vamos dizer, ajudar na transição. Por outro lado, também nos mesmos comunicados, que ainda tem contradições, Donald Trump afirma que os Estados Unidos vão governar durante a transição. Também se fala da possibilidade de Delcy Rodrigues assumir como presidente, um mês para convocar as eleições. Convocam-se as eleições e faz-se o necessário, né? Ainda há muita desordem aqui e não se sabe o que vai acontecer. Vamos aos detalhes. Donald Trump confirmou hoje que as forças especiais dos Estados Unidos capturaram o presidente. Pois é, o presidente e ditador da Venezuela e sua esposa, Célia Flores, estão sendo levados a Nova York para responder por acusações de narcotráfico. Segundo o que diz Trump, sem dar detalhes claros de como ele garante que os Estados Unidos vão administrar ou governar a Venezuela até que aconteça a mudança ou a transição. Ele garantiu que isso não vai custar nada, porque o petróleo venezuelano vai financiar a reconstrução, ou seja, a reconstrução do que aconteceu lá na Venezuela. O próprio petróleo financiará e eles garantem rapidez. Dentro dessa reviravolta, Delcy Rodrigues, vice-presidente sob Maduro, assumiu o poder em Caracas como presidente interina, rejeitando a intervenção dos Estados Unidos da América e exigindo provas de vida de Maduro. Trump posta no Trump Social a foto de Maduro algemado, que já circulou mundialmente. Aqui já mostramos. Mas dentro disso há outra mensagem em que, ele diz o seguinte. Esta é Delcy Rodrigues, fazendo o seguinte comentário na televisão local. O único presidente da Venezuela. A partir daqui, exigimos a imediata libertação do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flor. O único presidente da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro. Aqui está o alto comando mais importante do Estado venezuelano. O Estado, o alto comando militar, o alto comando do Estado, o alto comando do Conselho de Vice-Presidentes. Estão reunidos todos os fatores políticos do poder nacional na Venezuela, mas também nas ruas da Venezuela. Há um povo que se ativou. Em atenção a um chamado que já havia sido feito pelo presidente da República e que ele advertiu caso algo acontecesse ao presidente Nicolás Maduro. O povo está nas ruas, ativado, o corpo de militantes em seus locais de trabalho, ativado. Bem, parte da mensagem que Delcy Rodrigues transmite, que continua mencionando Maduro como presidente, ela ainda o chama assim. Isso também faz parte do que está acontecendo. Também foi visto, de acordo com as imagens que têm circulado por Vice Pacheco, essa jornalista e escritora venezuelana que mostra essa imagem de Vladimir. Padrino sai de uma reunião com Delcy Rodrigues na vice-presidência. Aí está saindo Padrino naquele momento desse lugar. Evidentemente, também chamará atenção esse movimento do qual estão falando, que estão entrando em acordo entre Padrino e Delcy Rodrigues, a vice-presidenta ainda em funções. Agora, outro assunto que também chamará atenção nisso é a imagem de Donald Trump nesse lugar. Este é o War Room, vamos dizer assim, o quarto de guerra, onde colocaram algumas cortinas simples, e dali estavam operando. Dali estavam vendo algumas imagens na tela. A noite toda ficaram assistindo ao vivo como estava a situação, como esse ataque estava acontecendo. Entre os comentários feitos há alguns momentos, foi mencionado várias vezes, tanto por Trump, quanto pelo próprio Pete Cassidy e pelo próprio Marco Rubio. Eles insistiram que houve várias tentativas de negociação para não ter que chegar ao uso da força. Mas Maduro sempre enrolava, sempre dizia que sim, mas nunca dizia quando.
E bom, o tempo foi passando e é aí que os próprios Estados Unidos entram em ação. Agora, entre os carros que estão sendo feitos, não são os únicos carros que vão ser feitos para Maduro, mas também vão tentar prender Diosdado e Padrino e outros mais que estariam supostamente envolvidos em toda a questão do tráfico. E além de já se saber muitas coisas sobre eles, se sabe de muitas situações de anos atrás, de como o tráfico é movimentado a partir do governo da Venezuela. Além dessas evidências que já existem há algum tempo, a questão é que podem surgir acusações ainda mais graves do que as atuais. Ainda não quiseram apresentar essas acusações. Isso veremos mais adiante. A imagem de Maduro aparentemente é uma foto posada, e seria esta. A imagem está com os óculos, talvez para evitar que fiquem totalmente escuros, não é? Basicamente para que não veja nada e também para que não ouça nada. Ele não tem um daqueles fones anti-ruído, antiaéreos, e há relatos que garantem que tiveram que parar primeiro em Porto Rico porque ele não estava se sentindo bem. Maduro não, e bom, aparentemente ele foi atendido e depois continuaram a viagem. Isso também chama a atenção. Um assunto que, bom, também uma situação de Trump fazendo referência aqui. Corina Machado. E aqui há vários detalhes que Corina Machado diz em um ponto que ainda não pode ser. A líder da Venezuela é uma mulher amável, mas não tem o respeito da nação. Comentário polêmico feito pelo próprio Maduro, sobre o qual existem várias teorias. Uma teoria é que eles vão refazer todo o processo de eleições para que a mesma pessoa entre com todas as cartas na mesa, digamos assim. Maria Corina. Outra possibilidade é que, bem, agora mesmo não haja um acordo com Maria e que exista algum tipo de conflito em que não estejam de acordo. Com a possibilidade de que o governo se volte para o mundo, González e Maria Corina, existem diferentes teorias. Por enquanto, ele diz o seguinte, vamos ouvir isso na segunda-feira. Muito difícil ser líder sem apoio para ela. Eu acho que seria difícil para ela ser líder. Ela é uma mulher muito gentil, mas isso não conta. Ela não tem o respeito da nação. Ela não tem o respeito da nação, segundo o próprio Trump disse. E isso provavelmente gerou controvérsias. Também chama a atenção o comentário que Zelensky faz sobre essa operação na Venezuela, o que o presidente Zelensky diz sobre Maduro. O que posso dizer? Se isso pode ser feito com ditadores, então os Estados Unidos sabem o que fazer? Bem, então poderia agir da mesma forma em relação à Rússia. Não, é brincadeira, mas enfim, faz parte dos comentários. Outro assunto. F-20 e 2 Raptors, F-35, Lightning F-18, Super Hornet, E-18, Growler e B-1 Lancer participaram da operação de ontem à noite contra a capital venezuelana. Nos pontos onde havia alvos militares ou sistemas de defesa, todos esses aviões foram utilizados nesses ataques. Isso também, pois agora mesmo já foi revelado. Continuam saindo também mais imagens onde se vê ou se ouve os venezuelanos comemorando e gritando pela liberdade. Vamos ouvir. Aliás, bom, impressionante a emoção de muitas regiões da Venezuela comemorando, também em outros países não venezuelanos, que em outros países estão comemorando. E também muito obrigado pelos comentários que foram impressionante a quantidade de comentários então comemorando, embora saibam que uma situação difícil ainda está por vir, que isso não acabou e muitos desafios ainda virão, para o bem ou para o mal. Definitivamente, pelo que se sabe agora, os militares que estavam de visita na Venezuela não conseguiram sair. Vamos ver se isso, bom, eu sei, pode ser resolvido de forma diplomática e se será permitida a saída desse grupo de militares chineses. Isso também chamou a atenção hoje. Outro assunto que foi relatado a esse respeito é que a CIA havia infiltrado o círculo de Maduro,
A operação contou com inteligência fundamental de uma fonte infiltrada da CIA no governo venezuelano, que monitorou os movimentos de Maduro. A operação foi ensaiada em uma réplica de uma casa segura em outra região, onde os ensaios foram realizados. Exatamente como seria o movimento naquele momento. Desde agosto, os Estados Unidos mobilizaram navios de guerra, drones e tropas do Caribe. Já ocorreram mais de 30 ataques letais a embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico venezuelano. Rússia, China e Colômbia solicitaram ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas uma reunião urgente para discutir o que Caracas classifica como uma agressão imperialista e violação da soberania. É o que diz a própria Venezuela. A Procuradora-Geral Pambondi também confirmou que serão adicionadas acusações criminais mais graves às que já foram propostas. E também vai depender muito da colaboração, das informações que Maduro revelar, em quão dura será a justiça ou se esse assunto será tratado de forma mais branda. Será muito interessante observar o que o próprio Maduro poderá relatar nesse sentido. Esse assunto seria evidentemente importante. Dentro de tudo isso e dentro da situação, é apresentada essa imagem em que mostra um mapa. Quais ataques ocorreram e onde? Foram em La Guaira, La Carlota, Forte de Tiúna e Higuerote. São os 4 pontos principais que teriam sido atacados durante o ataque de ontem ou de hoje. Foi porque aconteceu de madrugada, certo? Isso, de acordo com o que relata o The New York Times, que mostra o mapa onde foram registrados os ataques mais contundentes dessa operação. Outro do outro lado, as imagens também. O que chama a atenção é o que diz Emmanuel Macron em sua conta oficial, não é? Ele colocou em vários idiomas, entre eles o espanhol. Aqui não está dublado, traduzido, simplesmente colocou em espanhol para que os venezuelanos possam ler. É uma mensagem para o povo venezuelano do presidente francês Emmanuel Macron, que diz o seguinte: o povo venezuelano está hoje liberto da ditadura de Nicolás Maduro e só pode celebrar. Tem que ser estranho, né? Ele diz. Ao confiscar o poder e pisotear as liberdades fundamentais, Nicolás Maduro cometeu uma grave afronta contra a dignidade do seu próprio povo. A transição que se inicia deve ser pacífica, democrática e respeitosa da vontade do povo venezuelano. Desejamos que o presidente Edmundo González Urrutia, eleito em 2024, possa assegurar essa transição o mais rápido possível. Neste momento, estou mantendo conversas com nossos parceiros na região. A França está totalmente mobilizada e vigilante, em especial para garantir a segurança dos cidadãos nestas horas de incerteza. Bom, aí está o comentário do presidente Macron. Já comentamos na transmissão anterior sobre outros presidentes europeus e de outros países a respeito. Também dentro desse comentário, há outro que me chama a atenção, que é esse também de Emmanuel Macron. Aí está outra publicação que ele faz a respeito e que diz o seguinte: acabei de falar com Maria Corina. Apoio plenamente seu chamado pela libertação e proteção dos presos políticos do regime de Nicolás Maduro. Como todos os venezuelanos, ela pode contar com o apoio da França para levantar a voz em favor da transição pacífica, democrática e plenamente respeitosa da vontade soberana do povo venezuelano. Bem, essa também é outra mensagem que o próprio Macron faz, não é? Ah, ok, isso também é bom. Isso chama a atenção. Outra situação também importante. Dentro desses comentários que estão fazendo, há um comentário feito por um congressista, o Thomas Massie. Não, vamos ao detalhe do que diz Thomas Massie, um congressista dos Estados Unidos, que também faz alguns comentários bastante fortes. Vamos ouvir parte do que diz este. Este político norte-americano, vamos ouvi-lo. Se encontra na cláusula que confia a questão de guerra e paz ao legislativo e não ao executivo. Madison chamou isso de joia da coroa do Congresso. Os fundadores entenderam uma verdade simples. Na medida em que o poder de fazer guerra é delegado a uma pessoa, a liberdade se dissolve. Ok, vamos lá. Aí vão os comentários, né? Ele disse isso. Resumindo,
Thomas Macy faz uma crítica devastadora contra uma possível intervenção dos Estados Unidos ou contra essa intervenção. Ele admite que seria repetir os fracassos das guerras no Iraque, Síria, Líbia e Afeganistão. O congressista republicano acusa o governo Trump e anteriores de seguirem o mesmo manual de mudança de regime, desta vez usando as drogas como pretexto, em vez das armas de destruição em massa, como Bush usou na época contra o Iraque. Ele questiona diretamente a narrativa oficial, apontando que já mentiram antes sobre ameaças inexistentes e que agora estão criando uma nova desculpa para justificar intervenções, segundo ele. Por trás da operação na Venezuela, trata-se do petróleo e da mudança de regime, dando a entender que há interesses geopolíticos e econômicos mais do que humanitários. Isso foi dito por um congressista republicano. Então, há divisões internas também. Nem todos estão de acordo com essa situação, nem mesmo dentro dos Estados Unidos. Isso também é interessante para tentar entender um pouco mais como essa situação está se desenvolvendo. E bom, isso é o que diz esse membro do Congresso dos Estados Unidos e do partido de Donald Trump. Ele alerta para a possível escalada militar que pode causar crise migratória, com milhões de venezuelanos refugiados nos Estados Unidos. Bom, então é isso. A desconfiança por parte, pelo menos deste republicano, que cita James Madison para sustentar seu argumento constitucional, lembrando que somente o Congresso e não o presidente tem autoridade para declarar guerra. E que concentrar esse poder no executivo é um perigo para a liberdade. Fique atento ao que acontece internamente com esse caso, com essa situação. Fique atento a esse tema, porque parece que Donald Trump também está sendo questionado, inclusive, insisto, pelos próprios republicanos. Um tema que, insisto, tem sido criticado por muitos países, incluindo a própria França, que, embora diga que bom que foi mais rigoroso, por outro lado, também criticou o uso da força para realizar essa ação. Então, aí fica esse choque mental, por assim dizer. Por um lado, é bom pela queda desse personagem, por outro lado, é ruim pelo que isso pode gerar no futuro. Atenção ao que diz o ex-presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que lança essa mensagem em sua conta oficial, que há tempos quase não comenta mais nada, diz isso afastado da política. Mas minhas convicções libertárias me impedem de ficar calado diante do prepotente atentado à soberania do povo da Venezuela e o sequestro de seu presidente. Nem Bolívar nem Lincoln aceitariam que os Estados Unidos da América agissem como tirania mundial. Presidente Trump, digo para não cair na autocomplacência nem ouvir o canto das sereias, mande os falcões para o inferno. O senhor tem capacidade para agir com bom senso, com julgamento prático? Não se esqueça que a vitória efêmera de hoje pode ser a derrota contundente de amanhã. A política não é imposição. Respeitar o direito alheio é a paz, como ensinou Benito Juárez no século XIX, 18, 19 e 20. Sou mexicano com muito orgulho e também latino-americano. Apoio incondicionalmente minha presidenta, Cláudia Sheinbaum, mas agora não mando um abraço para ela, ou seja, ele diz para Trump que desta vez não manda um abraço, esse é o comentário que faz. E bom, é assim que está a situação, é assim que vai, assim vai o assunto. Nessas reações que estão acontecendo, de vários líderes de diferentes partes do mundo que têm sido críticos com essa situação de diferentes formas. Isso é como também Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, comentava sobre tudo isso, dizendo que não concorda com a operação de Trump na Venezuela. Mas que, ao mesmo tempo, também entendia as circunstâncias de insegurança nas quais os Estados Unidos haviam se metido. Por culpa de Maduro? Ou seja, eu entendo você, mas também está errado. Ou seja, são essas situações tão ambíguas que estamos vivendo agora mesmo no mundo. Vamos para outros temas e assuntos importantes. Já falaremos mais sobre a situação na Venezuela, mas há outros acontecimentos importantes pelo mundo que também precisamos comentar. Vamos a isso.
Há imagens que estão chamando a atenção neste momento, onde começam a ser ouvidos mais cantos contra, pois os ditadores ou do ditador dizem lá, inclusive falam ou gritam vivas ao Shah. No Irã, manifestantes iranianos contra o regime tomaram o controle das ruas na região de Hathof. Esta é uma imagem muito borrada, mas aqui há mais imagens que vamos ver durante a transmissão ao vivo. Aqui estão imagens até mesmo com automóveis. Eles estão protestando em diferentes lugares do Irã, assim vimos que já é o 6º, 7º dia por aí. De acordo com o que foi relatado, já há 12 pessoas mortas dentro dos protestos. Por causa dessas tensões nas quais gritam de tudo, dizem morte ao ditador, fora o ditador. E até em alguns momentos chegam a gritar viva o Shah. Protestos se espalham por ao menos 30 localidades do Irã, com manifestações crescentes por causa da crise econômica. As demandas políticas se destacam inicialmente, pois havia primeiro protestos trabalhistas, depois os comerciantes em greve se juntaram, depois os estudantes também aderiram e assim foi crescendo. Todas as universidades neste momento estão participando, assim como também agora os mercadinhos, as associações de mercados, que sempre foram favoráveis ao líder supremo, Ali Khamenei, agora estão irritados e exigem mudanças importantes, inclusive a queda do próprio líder supremo. Os protestos deixaram 12 pessoas sem vida, incluindo membros das forças de segurança, como os Guardiões da Revolução e as milícias Basij, que também têm atuado nessa região. Manifestantes gritaram: "Morte ao ditador! Os Pahlavi estão voltando", diziam os Pahlavi, fazendo alusão a essa dinastia derrubada na Revolução Islâmica de 79. As universidades estão se mobilizando, e o que agora se lembra são seus movimentos históricos que abalaram o regime do Irã no passado. Um manifestante também perde a vida ao manusear uma granada que explodiu em suas mãos, segundo a mídia local. Mas já existem grupos no Irã que conseguiram armas. E bem, isso, insisto, pode escalar. Hoje, o líder supremo faz um alerta no qual garante que sim, está tudo bem. Aceitamos que possa haver protestos ou descontentamento, mas a situação não vai ser, vamos lá, tolerância zero para distúrbios, de acordo com o que foi relatado, né? Ou seja, eles vão ficar intensos. Segundo o que dizem, vão ficar intensos, como foi dito em vários tweets. Hoje ele esteve muito ativo no Twitter, esse Khamenei, ou quem administra a conta dele, foi muito ativo e movimentado no Twitter. Esse do Vamos não se viu o Khamenei aparecendo em público, em vídeo ou algo assim. Até agora vamos ver se isso muda depois. Mas também chama atenção hoje, dentro, digamos, das discussões que estão acontecendo. Atenção a esse assunto. Agora vamos para outros temas importantes. De acordo com o que foi relatado, foi observado esse objeto. Um objeto que teria sido detectado. Então, lá no norte, em Juárez, Chihuahua, uma luz incomum foi observada. Isso foi ontem no céu de Juárez, de acordo com o que mostram as imagens. Bem, mostrariam um possível foguete, isso poderia ser, eles acham, um foguete, não é? Beleza. Falou-se que poderia ser um meteorito, né, ou talvez um bólido, mas na verdade isso tem mais formato de um foguete ou algo assim. De acordo com os relatos, a luz misteriosa foi vista em várias regiões. Inclusive tem gente que nos disse na Cidade do México que viu. Isso realmente me surpreendeu, achei demais. Bom, vamos ver o que a comunidade diz. Isso teria sido no dia 2 de janeiro. Ontem, cidadãos da cidade de Juárez relataram o avistamento de uma luz incomum que cruzou o céu de forma constante durante vários segundos. As imagens e gravações mostram o fenômeno começando a circular no Facebook, no Twitter. Testemunhas relataram que o objeto se movia continuamente, aumentando a especulação sobre sua origem. Relatos semelhantes ocorreram em Hermosillo, Sonora e Zacatecas.
isso é verdade, afirmam que isso poderia estar relacionado à nave da SpaceX como uma origem provável do fenômeno. O Falcon 9 lançado de Vandenberg, Califórnia, poderia ser visto durante a separação dos estágios ou liberação de combustível, e possivelmente essa seria a situação. Não representou nenhum risco, mas o fenômeno realmente chamou a atenção, evidentemente, nas últimas horas. Também outro assunto. Outro desses dados que chamam a atenção e que fazem parte dos detalhes que vão sendo conhecidos sobre o tema do 13 Atlas, não é que o cometa entre essa idade estaria expelindo mais ou menos umas 13,5 milhões de toneladas de água. Enquanto os cientistas estão tentando decifrar a origem, agora foi relatado que haveria uma quantidade maior de água do que o esperado. Um tema que afirmam ainda tem muito a ser descoberto. Há informações que aos poucos eu acredito que vão sendo compreendidas. Mas há novos dados da sonda Sorro que revelaram que o cometa 13 Atlas não é apenas um cometa ou um objeto totalmente exótico e estranho. Pelo seu comportamento, pela sua forma, por uma série de anomalias, não é? Que afirmam que o objeto estaria lançando ou tendo uma rápida perda recorde de água, na qual 13,5 milhões de toneladas métricas teriam sido perdidas pelo objeto. O que chama a atenção é que essa perda, segundo o que dizem, deveria ter sublimado ou deveria ter diminuído o núcleo, o que não ocorreu. Pelo nível de atividade, estima-se que o núcleo seja grande. Se for assim, para que se possa confirmar que ele liberou toda essa quantidade de água, o núcleo teria que ter dezenas de quilômetros e não 1,4 quilômetros para justificar essa atividade. No Sorro, o SWAN rastreou emissões de hidrogênio, resultado da interação entre radiação solar e água do cometa. O nível químico foi detectado em abundância incomum. Também foi detectado níquel atômico em uma abundância totalmente anômala. Bem, continuam surgindo informações. A equipe de cientistas é liderada pelo programa Backstroke Listen. Também estão sendo buscados sinais para poder detectar e determinar se os sinais detectados anteriormente foram ou são atribuídos ao cometa ou não pertencem ao objeto. Seja o que for, estão sendo buscadas até mesmo possibilidades de tecnossinaturas que possam ser críveis para demonstrar que poderia haver algum tipo de intervenção de algo a mais. Esse é um tema que ainda continua sendo debatido, pois entre muitos cientistas não há consenso, para tentar determinar como explicar tudo o que há de exótico nesse objeto. Seguiremos atentos a essa situação. Enquanto isso, vamos para outros assuntos, não é? Outras informações sobre o que está acontecendo com o tema Maduro e a Venezuela e toda essa questão. Não vamos falar sobre isso. O que mais acontece no mundo? Obrigado por acompanhar esta transmissão ao vivo. Um abraço para Carlos, Benedicto, Leonardo, Niebla, Nieblina e Niebla Tundra. Como você tem estado? Nieblania? Verdade, Nieblania, né? Saudações, como você tem estado? Muito boa noite a toda a comunidade que nos acompanha, a todos os membros do canal. Muito obrigado por nos apoiarem, não é? Olhem, hein? Se tiverem mais informações, vão reportar. Maduro não só foi capturado e levado para os Estados Unidos e transferido para Nova York, como também garantem que esse personagem estará sendo vigiado 24 horas por dia com toda a segurança possível. Porque as acusações que existem não são apenas de narcotráfico, mas também de conspiração, de ter estado operando contra os Estados Unidos com diferentes grupos, inclusive grupos inimigos dos Estados Unidos, como o Hezbollah e o Hamas, que são movidos, aliás, por certo, um Irã que, aliás, também poderia se inspirar no que está acontecendo na Venezuela e dizer, bom, então é possível fazer mudanças, não é? Fique atento, pois o impulso gerado no Irã também é relevante. De acordo com o que relatam o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, os próximos dias serão agitados,
pois Rússia, China e Colômbia pedem reunião urgente. E isso pode acontecer nos próximos dias, embora a confirmação possa vir nas próximas horas. Relata-se que nessa controvérsia que está acontecendo, há uma discussão entre o congressista Macy, que foi comentada há pouco pelo senador democrata Andy Kim e outros senadores. Tanto democratas quanto republicanos estão denunciando que Trump agiu sem autorização do Congresso, enquanto o republicano John Thune teria elogiado a operação, que, segundo ele, foi decisiva. Então, há alguns democratas e republicanos que são contra e outros congressistas que seriam a favor. Mas está, então, evidentemente, a controvérsia a todo vapor. Vamos ver mais imagens do que está acontecendo, do que está se passando, sobre o tema da Venezuela. Vamos ver várias imagens a mais. Permitam-me ir abrindo essa situação, porque estão surgindo tanto imagens da situação, quanto também reações de diferentes líderes políticos internacionais. Desta vez, então, a publicação feita pelo próprio Tchuage Cartelost moderno mandatário, pelo menos no meu caso, a minha destinação é Elzia, não é assim. Esse episódio. Ou seja, tipo, que bom que ele foi embora. Por um lado, sim, hoje de manhã reiterei meu apoio ao direito internacional, ou seja, não concorda com a intervenção dos Estados Unidos, pois não há respaldo no direito internacional. Mas ele afirma que o governo do Reino Unido discutirá a situação com seus homólogos americanos nos próximos dias. Buscamos uma transição segura e pacífica para um governo legítimo que reflita a vontade do povo venezuelano. Ou seja, não concordo com a forma, mas sim com o conteúdo. Isso faz parte do que disse o primeiro-ministro do Reino Unido, que é semelhante ao que Meloni disse. O que Macron disse, que fala bem porque já não está maduro. A forma é o ponto de discordância deles e é isso que questionam agora. Também em outra imagem que chama a atenção, é isso que está mais do que imagem. É um relatório no qual asseguram que Marco Rubio disse ao The New York Times que reserva seu julgamento sobre a negação da vice-presidente da Venezuela, Delcia Rodrigues. Os Estados Unidos avaliarão as autoridades interinas por suas ações nos próximos dias e semanas, e o insta a aproveitar a chance histórica de servir ao país, segundo dizem. Vamos ver como a vice-presidente reage, se ela adota uma postura ditatorial ou se adota uma postura democrática. Pois bem, é assim que ela será julgada no futuro. É preciso lembrar que ela não tem nenhuma acusação ou processo por parte dos Estados Unidos. Quem tem isso é o próprio Diosdado, o padrino, o próprio Maduro. E talvez seja um ponto com o qual eles querem negociar, embora agora mesmo, aparentemente, não houve essa possibilidade por parte dela. Esse lance de sim ou não, para negociar já uma transição para um governo que realmente seja representativo do povo venezuelano. Vamos ouvir o seguinte, para ver se dá para enxergar por aí, é que quase não dá para ver nada. Mas essa é a imagem que estão mostrando agora? Em qual? Maduro teria sido levado para Nova York, escoltado por parte das forças dos Estados Unidos, com um grande número de agentes federais. Esses seriam os agentes federais escoltando Maduro. Vamos ver se mais adiante aparecem mais imagens sobre isso. Mas com certeza ele teria uma segurança enorme neste momento. Vamos ouvir também outra das imagens. Não é o momento, já este publicado por vários meios, que é o momento em que o avião está pousando em Nova York. Esse valor ao chegar, então, já nesse estado dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, não é? Também. Bom, então aqui aparece Díaz-Canel, o presidente e ditador de lá de Cuba, Então também diz o seguinte, não vamos ouvir. Atenção! Bom, aí está a clássica, A clássica. Saiu para tomar sol, para se mostrar ali com o povo,
eufórico, fez um discurso com a voz embargada. Reuniram um grupo de pessoas em frente à embaixada dos Estados Unidos e aí começaram a fazer esse tipo de comentário. Continuamos ouvindo. Venezuela. Bom, aí está o comentário que esse personagem faz, né? Evidentemente, também era de se esperar. Não surpreende o problema da água, o problema do petróleo, da gasolina e tudo mais. Vai ficar ainda muito mais complicado para Cuba. Também, bom, é esperado, evidentemente, uma resposta a um comentário desse. Ortega certamente saberá, né? Vamos comentando e vendo mais adiante, né? Enquanto isso, parte pelo menos do esperado, não do clássico, né? Não houve surpresas nesse sentido e vamos ver qual vai ser a reação real. Não só os comentários, mas sim a reação real por parte da Alicia Rodrigues. Essa parte não será importante. Ele diz: ouça o seguinte, não, isso é um comentário desse Marco Rubio. Nicolás Maduro teve várias chances para evitar isso. Recebeu ofertas muito generosas. Foi o que disse Marco Rubio, secretário de Estado. Os Estados Unidos deram a Nicolás Maduro várias oportunidades para evitar isso. Ofereceram a ele várias propostas muito, muito generosas. Em vez disso, ele agiu como um selvagem. Ele optou por jogar com as regras e o resultado é o que vimos esta noite, diz esse loiro. E bom, isso também faz parte das declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, que, aliás, vale lembrar. Ele é de origem latina, seus pais são de origem cubana, que fugiram de Cuba. E que bom, agora mesmo. E isso então. Um personagem muito importante, vamos dizer, o responsável por tudo que é externo aos Estados Unidos, né? Por isso, era importante o comentário que ele ia fazer nessa nova coletiva de imprensa que comentamos ao vivo aqui para toda a comunidade. A situação não está tão grave, vamos aos comentários rapidamente. Diz Abraão. Pepe já dorme um pouco de vez em quando, ele disse. Sim, antes da transmissão à noite, mesmo que seja só 1 hora de sono, todo mundo consegue. Agora eu tenho visto vários relatórios de diferentes podcasters e meios de comunicação, e até os políticos têm aparecido com uma cara de cansaço tremenda. Né, agora sim, aí está. Olha, o Trump estava com uma cara de, já até de cansaço, eu diria, né? Basicamente, eles não dormiram. E bom, é assim, né? A questão é de agora, hein? Saudações rápidas aqui para os comentários. Antes de irmos para outros assuntos, ou melhor, para a corte, né? Voltamos já. Benedito, tudo bem? Obrigado por ser membro. Família, vamos apoiar Pepe e Steve? Muito obrigado pelo comentário, muito obrigado pelo like, saudações da Neva ou Neva, né? Nevoenla, Tundra, não Nevoenla. O nome é curioso, né? Saudações. Patrick, como você tem estado? Tudo bem? Oi, a foto pode ser em Guantánamo, diz Patrick. Como você está, Patrick? Eliseu, muito bom. É bom, está em Nova York, ele está em Nova York. Você diz a foto quando ele está com as algemas, poderia ser? Em que momento tiraram, não fica claro. Disseram que foi no barco Iguaíma, mas na verdade é só uma foto. E bom, faz parte. Não diz ver, né? Diz ditador de Cuba, será que você vai ser o próximo? Diz Nico, né? Diz Flores. A foto de Maduro parece feita por inteligência artificial. Bom, isso passou por vários filtros para ver se, porque existem formas de detectar, justamente as inteligência artificial S, tem como detectar se foi feito por inteligência artificial, e até agora dizem que não, né? E além disso, foi publicada pela própria Casa Branca, né? Então, bom, pelo menos a foto oficial que foi divulgada. Não diz que viva a democracia. Tomara que seja um novo começo para a Venezuela e nossos irmãos venezuelanos. Diana, como você tem estado ultimamente? Sei que vocês me mandam mensagens, acham que não percebi? Sim, nós vimos no Telegram, no e-mail. E bom, se houver mensagens de voz, se quiserem publicar seu comentário, etc. Nós colocamos no programa ao vivo da noite, certo? Para não prolongar muito isso, não reportem mais nada.
Caso mais tarde a gente converse sobre o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo no Irã, sobre o que está acontecendo em outras partes do mundo. Então, bom, me despeço por enquanto, não vamos nos alongar mais. Daqui a pouco voltamos com muito mais informações, com certeza, porque isso está, bom, avançando, né? Então, obrigado por nos acompanhar, um grande abraço para toda a comunidade. Leonardo, como você tem estado? Que prazer te ver, Benedicto, bom ver todos vocês, Elion, Carlos Pinto, este Patri, quem mais está por aí? Bom, a todos da Francisco Arce, como você tem estado? Muito bom. Saudações a todos, nos vemos em breve. Até logo. Das 8h30 não interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar. Isso é PP ao vivo. A verdade é intensa, pura, o insólito é real puro. Analisamos aqui em Enfoque Global. Não fique de fora, conecte-se ao canal PP ao vivo. Controlando o sinal PP e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o rastro, até a próxima. Sim, senhor. Vamos fazer a chamada? Inscreva-se,